Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. 10 de setembro de 2018, iniciando mais uma semana com Atualidades Pampa. Levando até você o que acontece em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Porque muitas coisas estão acontecendo também no mundo e vão passar por aqui, pelo nosso programa. A partir de agora, você sabe, a sua companhia para nós é imprescindível para que possamos fazer um programa excepcional. Você participa do nosso programa através do WhatsApp 999-777-001 ou através do e-mail atualidades@pampa.com.br. E a gente vai aqui fazendo a sua contribuição e fazendo o programa junto com vocês. Uma semana pós-feriadão, infelizmente não é tão diferente como as outras, ou até foi pior. Ao redor de 6.000 infrações em rodovias federais aqui do estado do Rio Grande do Sul. E com, no mínimo, porque a gente sabe que dos acidentes, muitos acidentes violentos, sabe-se que dos acidentes, que saem feridos, muitas vezes não são contabilizados, mas pelo menos 27 mortos durante este fim de semana. Sabe-se que depois do Grenal, este domingo, que teve a sua tragédia pessoal, né? Para uns, alegria para outros, mas um bafão com todos. Três rapazes, um casal e mais um rapaz que vieram assistir futebol também foram vítimas desse trânsito violento do final de semana deste feriadão. Eu fico com as notícias ou com os destaques aqui da nossa cidade, do nosso estado. Eu não sei o que tu trazes pro show. Eu trago um depoimento para a senhora. Primeiro, de cumprimentar. Espero que a senhora tenha passado bem o fim de semana. Passei muito bem, muito bem. Fora o resultado do Grenal, mas eu passei super bem. Me diverti muito, estive com meus amigos, festejei muito. Essa sua informação me alegra muito que a senhora teve um bom fim de semana. Aos meus queridos colegas também. Eu quero dizer que eu vim dar um depoimento, dona Maria. Vim dar um depoimento. Porque eu fui ao litoral. Eu fui ao litoral. E como a senhora sabe, eu não possuo um carro de altas posses como o doutor Vitorino, um carro de 200 mil reais, que passa por cima, não vê a estrada. O meu carro é um carro modesto, a exemplo do seu dono, então eu pude aferir as condições da Freeway. E eu não sei se porque nós estamos tão assustados, e eu fiz fui assustado para a viagem, acabei voltando mais tranquilo. Ela sinaliza que se não houver reparos, ela apresentará muitos problemas, sim. Ela está começando naquela fase. Mas nada que tenha tido algum sobressalto, não tive. Foi uma viagem tranquila, tanto na ida, tanto na volta, sem desvio, sem aqueles buracos que nós estamos falando, referenciando aqui em Porto Alegre, mas algumas partes do asfalto já começam a indicar que o não reparo, nós estaremos em novembro, dezembro apresentando problemas. Qual horário tu usasse a Freeway? Eu fui sexta de madrugada. Sexta pela madrugada e retornasse? Sábado de madrugada. Fosse a praia também, né, Carla? Fui, porque eu reparei da Freeway muito lixo, né? Porque tu viajasse de noite. Eu viajei dirigindo também, né? E tudo não fica mais fixo. Muito lixo. A cada momento que tu olha para o lado da rodovia, realmente tem muito lixo, tem buraco, mas como o Rucho falou, ainda não está no seu pior estado, mas ficará. Isso, mas ficará. Esse é o vaticínio. É a crônica da morte anunciada. Isso, essa é a expressão da morte. Se uma medida não for tomada imediatamente agora o verão vai ser muito difícil, muito complicado. Não, mas, cara, eu não imagino que chegue ao verão, se não for antes, se chegar em janeiro, assim como está, nós não vamos trafegar. Congestionamento na Freeway, porque os buracos estarão sendo tapados durante o período. É possível. E aí na volta, na chegada, no domingo, a gente voltou um pouco mais cedo para fugir dos trânsitos e tudo, mas na entrada eles estavam fazendo exatamente uma obra perto do aeroporto. Para que deixar para fazer? Não é da ponte que pega um pedaço ali. Exatamente. Então, assim, não podia liberar a obra no domingo, na volta de um feriado. Não era dia. Então, realmente, as coisas não estão sendo bem administradas. Não. Falando em buraco, o buraco aquele onde já tinha
tinha uma comunidade instalada, sexta-feira, hoje foi tapado. Pois é. Viu, Gustavo? Olha! Eu não sei se taparam o buraco com a comunidade lá dentro ou deixaram de sair antes. Eles me encaminharam já pedido de vista ao consulado do Japão. Pois é. Mas olha, obrigada, foi fechado o buraco na frente do Colégio João 23. Vai, tá aí uma boa notícia, conseguimos iniciar com uma boa notícia. Magda, eu gostaria de trazer uma notícia nada boa, infelizmente. Hoje existem 11% da nossa população brasileira abaixo do nível de pobreza. Isso equivale a 23 milhões de pessoas que recebem menos de R$230 ao mês. As maiores faixas atingidas, a faixa atingida realmente é a faixa que está sendo maior atingida também pelo alto nível de desemprego. Então, são pessoas na faixa dos 40 anos, pais de família, né, ou mães de família, líderes da família, enfim, e jovens, que são os mais atingidos e que estão em péssimo estado nesse momento. Vou contribuir com mais cerca de 200 funcionários que foram demitidos no dia de hoje da unidade de Sobradinho da West Coast. West Coast é uma marca bastante conhecida e que tem unidades em diversos lugares do nosso país e está fechando a sua unidade, comunicou neste final de semana, e vai deixar sem emprego aproximadamente 200 pessoas, multiplicadas no mínimo por 3 ou 4. Sempre por 4. Né? Quantas pessoas? Mais gente desempregada. É a fábrica de Sobradinho e o grupo é o mesmo dos calçados Cravo e Canela. Então, o que acontece? O setor calçadista está maravilhoso, qualidade maravilhosa. O problema é que não estão conseguindo sobreviver à crise. O setor calçadista realmente está muito, mas muito prejudicado. Carla, o que está acontecendo um fenômeno curioso aqui, o que está atingindo a West Coast e está atingindo outras indústrias calçadistas. O Rio Grande do Sul produz calçado de qualidade. Não produz mais aquele calçado para competir com o chinês, não produz mais. O Rio Grande do Sul só produz calçado de qualidade, exportação, enfim. West Coast, Pegada, essa turma, é só calçado de primeira linha. O que está acontecendo? Embora não assumido, eles estão sendo assediados por outros estados. O assédio do estado de Alagoas, o governador chegou a vir aqui conversar com o diretor da Tramontina, aproveitou e passou em Novo Hamburgo para conversar com algumas indústrias coreiro-calçadistas. Agora é o estado do Espírito Santo que está investindo pesado, está com carga pesada sobre pelo menos 4 grandes indústrias coreiro-calçadistas do Rio Grande do Sul. Bom, mas isso é uma boa notícia. A West Coast, não, mas para levar para lá. Para levar para lá. Os incentivos fiscais são tamanhos que um calçado hoje, aqui no Rio Grande do Sul, custa em média R$180. E lá no Ceará, por exemplo, no Nordeste, em média R$129. Agora, por exemplo, a Usaflex o calçado de primeira linha. Que veio para cá. Não vamos esquecer. O calçado de primeira linha. Que a primeira indústria calçadista a ir para o Ceará, há muitos anos atrás, foi a Grendene. A Grendene. O que acontece? Bem, não é propaganda política, tá? Não. Mas, assim, aquele tarifaço está cobrando a conta ainda, viu, Chicão? Aquele do início. Aquele tarifaço. O Brasil está ótimo, está muito bem. O que está ruim é o Rio Grande do Sul. Aquele tarifaço. Não é assim. Vendendo Ferrari, São Paulo bem. Agora, com esses governadores que nós temos aqui. Agora, o presidente. Sabe quanto é a gasolina em Santa Catarina? R$13,50. 13,80, 4. O presidente da federação disse que o governo não tem feito nada, né? Pediu ajuda e disse que foram já 2.000 postos de trabalho em apenas um ano nesse setor. Mas, por exemplo, eu só quero dizer... Pois não, o caso do arroz também não é diferente. Os incentivos que se tem em outros estados quase zeram o imposto. A soja também. A soja também. E outra coisa, o imposto para importar o produto do Paraguai... Também não é só as políticas internas aqui entre estados, mas também as políticas de A gente não está falando, mas tem muita gente indo trabalhar no Paraguai. Magda, eu quero dar um depoimento que eu entrei no Banco do Brasil, concursado, não poderia ser diferente, né? Ali pelos anos 80,
70, 80, estou perdido, que faz muito tempo isso. Parou, ele entrou concursado, funcionário concursado. E que seguiu o teu conselho, largou ser concursado e foi para a iniciativa privada. Exatamente. Esborneou total. E aí ali nós vivíamos a época do auge do couro calçadista. Ali São Leopoldo, Novo Hamburgo, era extraordinário. E começaram a vir as primeiras empresas. Por isso que eu digo que esse nosso erro, dona Magda, ele é histórico, ele não é deste governador, nem do penúltimo. Ele começou, estou contando uma coisa para vocês de 30, 40 anos atrás. Nós, agarrados no imposto, esquecemos que emprego também gera riqueza. Eles começaram, as empresas lá de cima, começaram a vir aqui e pegar as empresas. Olha aqui, falar, nós te damos 5 anos sem pagar imposto. Pai, e tu fica assim, não, 5 anos sem pagar imposto, eu não posso competir, como é que eu vou ficar sem esse imposto? E aí vai e gera empresa, e depois passa o tempo, tu começa a cobrar os impostos. E assim, o imposto é virtual, se tu não tem ele, pelo menos como você disse, tu tem o emprego que rola o dinheiro. A Ford, o que fizeram com a Ford? Nós não ganhamos nada com a Ford. É uma política burra, porque sem arrecadação o Estado não recebe e as pessoas também não produzem, então é cíclico. Não, mas tem um pensamento de jeca aí que nós vamos passar um pente fino nas isenções, incentivos fiscais, nós vamos não sei o quê, vamos pegar empresário, vamos pendurar empresário na cruz e tacar fogo, vamos não sei o quê, porque incentivos fiscais é um absurdo. Onde é que se viu? Aí os caras vêm aqui e oferecem incentivo, vai todo mundo embora. Aí fica todo mundo com cara de bobo. Quem construiu uma fábrica nova no Ceará? Fortaleza? A Urano. Pois é, a política de jeca. Agora, eu vou mais longe. Não são apenas os incentivos fiscais, é o custo do Estado. Sim. O Rio Grande do Sul levou uma burdoada na energia elétrica. Sim. Nós pagamos 30% de imposto na gasolina. Isso sem falar em outras taxas e tarifas que foram retomadas aí, taxas de... Eu e Chicão, esses tempos, nós estávamos fazendo uma comparação aqui, o que é ter um carro em Santa Catarina, aqui do lado, e ter um carro no Rio Grande do Sul. Você, para transferir um carro no Rio Grande do Sul, é mil e tantos reais, Santa Catarina, 288. Você vai tirar um documento lá em Santa Catarina, é 70 reais. O IPVA é mais barato. IPVA é quase 40% menos que o Rio Grande do Sul. Os imóveis, Santa Catarina dá 1.000 parques imobiliários, tem até um prédio da Porsche. Não, assim... Lá em Camboriú, aqui não consegue nada, porque vai fazer uma transferência no apartamento aqui. E eu não sei se os senhores estão assistindo a propaganda eleitoral, mas eu estou. Eu estou também. E ninguém está versando sobre o tema. Não, porque ninguém nos apresenta. Pelo menos eles estão sendo sinceros. Ninguém nos apresenta a solução. Ninguém nós temos reduzir imposto. Não, nós temos exatamente um dizendo que a única solução é via federal e os outros dizendo então que também fará uma renegociação federal. Então parece que solução por aqui ninguém trabalha com a hipótese. Enquanto isso, o orçamento de 2019 já está definido, que a Previdência, tá? Porque para onde é que vai, afinal de contas, todos esses impostos? Vai para a saúde? Vai para a educação? Vai para a segurança pública? Não, meus senhores. A Previdência vai comer 637,9 bilhões de reais e a folha de pagamento com funcionalismo público, 325,9 bilhões de reais. No ano passado, era 594 bilhões e a folha de pagamento 302. Quer dizer, é absurdo. Nós estamos gastando mais do que nós estamos arrecadando, além de tudo. O que assusta foi os números que a Luciane trouxe esses dias, de que menos de 10% das aposentadorias do setor público consomem mais de 50% dos recursos destinados à aposentadoria. Aí você fala, os funcionários públicos ficam brabinhos comigo, mandam mensagem para a Magda me xingando, eu só um décimo. A minha árvore genealógica, ginecológica, xingo todas as minhas árvores, xingando tudo. Mas não é, tchê. Os números não mentem. E tanto é real. Você sabe qual é a última hoje? Qual que é? É moleza, né? Sabe qual é a última hoje? A Advocacia Geral da União, Chicão, encaminhou um projeto para reconhecimento dos tribunais superiores para que os cargos em comissão também tenham estabilidade para a gestão. Não. Eu acho que isso não pode ser. Isso a Advocacia Geral da União está defendendo a estabilidade do emprego para gestantes e lactantes e adotantes e paisantes e... Tá, parou? Tá, entendemos. O Banco Mundial se deu o trabalho de fazer uma análise e descobriu
que o governo brasileiro costuma oferecer o dobro do valor dos salários do setor privado para trabalhadores com o mesmo nível de experiência. Sim. Então, por exemplo, um economista, início de emprego, enfim, sai da faculdade, R$7 mil ele começa a trabalhar no mercado financeiro. Pois, na empresa pública, 16 mil para iniciar. Quer dizer, é uma distorção absurda. Não é verdade. Né? Então, não é assim. O analista acho do Banco muito Central, generalista isso, não é. Analista do Banco Central com 16 mil reais iniciais. Isso realmente é dados do Banco Mundial, tá? Além dos salários elevados na esfera pública, ainda tem os benefícios significativos, que é a estabilidade e o regime de previdência. Isso aí pode estar escrito. Os gastos com pagamento de funcionários totalizam 284 bilhões em 2017. Realmente mas não é isso, Roberta. Não é isso. Eu acho que a máquina funcionário público federal. Não, eu acho que a máquina pública tem salários fora da casinha. Totalmente. Mas totalmente fora da casa. Começar um analista sempre com 17 mil reais. Sim, mas é fato. Um analista com 17 mil? Sim. Mas aqui, ó, Magda... No Banco Mundial. Você já viu? No Banco Mundial. Não. Dados do Banco Mundial, do governo federal nosso. Tem um negócio de concursos. Tem um negócio de concursos, assim. Sim. Analista do Banco Central. Tem uma prefeitura aqui do Rio Grande do Sul que está pedindo um engenheiro. É uma discrepância. Tem um engenheiro, 18.800 e pouco. Fiquei pensando, 18 pau? Aí tem estabilidade, mas tem as vantagens, tem o avanço, tem o triênio, o quinquênio, tem um monte de ênio lá que sabe? Assim, que a máquina pública paga fora da casinha. Isso sim, concordo contigo. Muito. E tem CC. Isso a gente sabe. De 14, 15, 16 mil reais. Por mês. Assim, CC é aquele que é amigo do político. Com certeza, muito do dinheiro vai para o funcionalismo público. Essa máquina podia ser enxugada. É verdade. Só não é enxugada porque tem muita gente que tem interesse que a máquina vai contra no tamanho e nos recursos. Exatamente. Talvez o salário inicial dos cargos federais sejam realmente valores altíssimos, mas a gente pode ver que grandes empresários, aqueles que estão à frente das empresas, hoje ganham salários de 200 mil reais, o que não acontece, é uma outra ponta. Se tu tá falando do início da carreira, até pode ser, mas assim, salários grandes. O presidente de uma grande empresa ganha quanto hoje no Brasil? Um diretor de uma TIM, um diretor de uma grande empresa ganha quanto no Brasil? Ganha muito mais do que, por exemplo, o teto, que não é... Sim. Que não é obedecido no país. Carla, isso foi desvendado pela Lava Jato. Porque era inexplicável que se largava um executivo de salário de 200 mil reais, largava este salário ia ser trabalhado. Diretor da Petrobras ganhando 35. Isso nunca fechou a minha matemática. Eu nunca entendi, porque eu sempre gostei de ganhar mais, dona Wagner. Sempre gostei de ganhar mais. Eu não quero ser safada. Mas às vezes é o bem público, a pessoa está... Mas aí é o bem querer. Aí é diferente porque não é concurso, né? É indicação. Essa praia eu não conheço, não me interessa. Eu acho tudo corrupto, bandido, incompetentes, políticos gaúchos, tudo nada a ver. Supõe-se para iniciativa privada, eles morrem de fome. Nem para gigolões tem competência. Me responde uma coisa, doutor Ruxo. Não dá para privatizar essa tal de máquina pública que não faz nada. Nada. Eu ia abordar Eu ia abordar toda. E os caras vão conseguir emprego. Eu concordo integralmente contigo. Eu só quero te dizer o seguinte. Que eu pedi uma trégua para o Gustavo Vitorino? Que passemos as eleições. Que elejamos alguém que a gente dê credibilidade. E então vamos tratar de matérias tão importantes. O que eu não vejo é essa turma que está aí com competência para fazer uma coisa tão séria. Agora, não sei se te respondi. Sua turma vai ficar. Essa turma é agarrada, porque essa turma, se ela vai para iniciativa privada, nem para síndico. Tu não sabe quem é que vai ganhar. Eles são incompetentes, eu conheço todos eles. São ruins, não digo outras coisas que não pode dizer agora nem aqui. Deve, já falasse demais. Eles vivem se prendendo pelo medo.
Porque eles não são homens, é todos covardes. E agora, o problema é a legitimidade e tudo mais, que, claro, a gente está numa eleição no Estado democrático, a gente vai às urnas, vai votar, e o processo é esse, e a princípio é democrático, é para ser democrático. Mas, ganhando de um lado ou ganhando de outro, lembro do Marne Barcelos, qualquer um dos lados que ganhe, vai ter muita gente insatisfeita. Eu quero ver essas pessoas darem legitimidade a esse novo governo. Eu acho que nós não estamos. A nossa missão é exatamente tentar mostrar que quem perdeu, que nós vamos ter que esperar 2, 3 anos para que quem esteja, seja quem for, possa tentar botar esse país nos eixos. Tem que colaborar. Ah, não, meu candidato não ganhou, vou ficar toda segunda-feira aqui. Viu? Vamos ouvir a Luciane, por favor. Segunda-feira, na verdade, eu ouso dizer que no prazo pelo menos de um ano, nenhum dos candidatos, seja de esquerda, de direita ou de centro, vão conseguir fazer uma coisa muito diferente. Porque assim, a Roberta acabou de falar do orçamento. Já temos um orçamento aprovado. A gente já tem um limite de endividamento público, que é um teto. Eles podem até querer. Mas a gente sabe que discutir. Esse orçamento aprovado, a gente já sabe que a gente não vai conseguir. Já está no negativo? Sim, não tem novidade. A menos que eles mudem. Já entra devendo, não tem novidade. Eles não podem rolar a dívida para negociar, para aumentar esse valor. Então, eles têm um ano muito difícil para qualquer um. Só assumir um governo de credibilidade. Eu estou dizendo um governo, não estou dizendo o governo. Não, um governo de credibilidade. O dinheiro que vem de fora para investir aqui injeta a nossa economia, que se parar de roubar, nós andamos... Eu estou dizendo, um dia eu queria fazer um pedido. Vamos combinar assim, 6 meses, ninguém bota superfaturamento em nada nesse país. Em 6 meses, nós já tomávamos isso. As pessoas não sabem como se faz isso. A propósito de dinheiro, eu quero dizer para vocês que tem gente que passou o dia inteiro esperando isso. O governo do estado vai pagar nesta segunda-feira servidores que ganham entre R$ 1.750 e R$ 2.000. Agora vamos dar uma amenizada na nossa conversa aqui. Vamos lá com o Programe-se com a Alice. E aí, Alice, semana bem movimentada esta? Sim, muitos eventos. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Então, a 25ª edição do Porto Alegre em Cena começa nessa terça-feira. O festival, que inclui grandes espetáculos locais, nacionais e internacionais, segue até o dia 23 deste mês. E um dos destaques da programação é o espetáculo A Flor da Pele, em que Zizi Posse, que este ano comemora 40 anos de carreira, interpreta música sobre uma personagem que reencontra a luz depois de uma depressão. O musical vai ser apresentado nos dias 21 e 22 deste mês, às 9 da noite, e no dia 23, às 6 da tarde, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. E a programação completa do festival pode ser conferida no site do evento, portoalegreencena.com. E logo mais eu volto, Magda, com o evento sobre a Serra Gaúcha. Opa, a Serra Gaúcha, que esse final de semana eu quero ir para aquele negocinho ali. Ele não pode ver a Alice bonita lá no... Atenção, não pode ver. Negocinho ali, eu só queria dizer o seguinte... Agora, que várzea foi esse lance do Grenal? O técnico do Grêmio foi cumprimentar o time do Internacional, que nunca ganhou nada, e não ganha mais nada, e não vai ganhar esse brasileiro. Palmeiras vai atropelar. A teoria Leicester. Eu expliquei isso aqui no Grenal, que isso é uma... Ele está há 10 jogos, o Palmeiras só sofreu um gol. O técnico Renato, no seu fair play, na sua elegância, aquela boa pinta de estilo, vai lá no vestiário internacional cumprimentar os caras. Ele é um cidadão do mundo. Um guarda-costas lá dá deu uma gravata nele. Uma gravata nele. Esse é o fim da picada. Esse Rio Grande do Sul eu não quero pra mim. Esse Rio Grande do Sul fica lá no acampamento da Roupilha com faca na bota. Vai pra Fortaleza. Eu sou o Rio Grande do Sul do Tapa de Chagas, um lugar bonito, praia, bacana. E outra coisa... Me leva junto, Chicão, Eu sou o Rio Grande do Sul que deu certo. Posso ler aqui. Me leva junto, Chicão. Me leva sempre lá em Nova York. Estou pelo Fefei. Tá sempre em Nova York. Atenção. Ele paga tudo. Pagou pra mim uma garrafa de sirope. Então é por isso que ele ficou doente todo fim de semana. Ele não saiu de casa depois disso. Vamos lá. Nunca mais me recuperei. Boa noite. Vou pagar em 3 vezes. Esses salários falados são federais. Sou papiloscopista da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com 2 cursos superiores. Concursada, 600 horas de curso de
formação e ganho líquido R$ 5.200. É muito para vocês. Em tempo, gosto muito do programa. Abraço, Simone Costa, aqui de Porto Alegre. Mas a doutora disse que era federal, tá? Também... Eu acredito no Vitorino só. Também fui à praia. É que a gente, quando fala em funcionário público, a gente tem que ter esse cuidado extra, porque todos são funcionários públicos, só que sem categorias. É que depois de boa parte da leitura, a gente reforçou que é federal. Exatamente. Não justifica, mas é federal. Calma, gente, vamos deixar calma. No município, no estado, também os nichozinhos bem legais. Mas o que ela falou foi federal. A voz do povo, né? A voz do povo, tá bem. A voz do povo não está deixando o povo falar através do WhatsApp. A voz do povo. Também fui à praia. Aqui, escuta. Vamos ouvir o povo. Vamos, faz favor, vocês dois? Vamos. Também fui à praia, freeway boa, mas a BR-101 está lamentável. Janete Ramos, de Gravataí. É aqui nosso outro telespectador, mas quem leva lixo e coloca lixo na freeway são realmente as pessoas que passam por lá. Bom é levar um saquinho e não jogar mais o lixo. Enfim. Boa noite, Carla. Elegância e Educação, do Roberto Melo, vice-presidente do Inter, respondendo ao Renato e ao Romildo Bonzan Júnior pelas acusações infelizes aos jogadores do Inter e à própria imprensa. Renato está perdendo rumo e saindo da rota. Diz o Dilon Camilo. O Dilon Camilo ataca as duas, ou só manda pra lá ou só manda pra cá. Tá atuando nos dois. Tá atuando nos dois, aí não vale. Carla e colegas, a Rede Pampa poderia ser a voz da Freeway. Neste verão, ajudando a conseguir investimentos para manter a infraestrutura até o final do verão. Beijo, Sânia. Dona Magda, então, assim, eu preciso fazer um resumê do que fez a nossa Carla. Pois não. Eu queria só finalizar aqui a questão dos esportes. Vamos seguir no esporte. Não, mas eu acho que é isso. É esporte? Não, esporte. era esporte? Não. Tá, então vai. Não, eu queria dar os parabéns pro Thiago Wilt, que venceu o torneio US Open. Que fantástico, um paranaense, um bárbaro. Garoto venceu. Do juvenil. E, por outro lado, eu queria ouvir os comentários aqui do meu nobre colega, Chicão Tofani, sobre o comportamento da Serena Williams, que chamou o árbitro, né, de cadeira, de ladrão, né, que mais que ela comentou? Ladrão. Você não pode dizer tudo que ela disse. E mentiroso. Não, pode. Isso é público. O árbitro era um branco, né? Isso aí que é a hipocrisia do racismo americano. Porque se a Serena Williams fosse ela, a juíza, e um jogador tipo uma Maria Sharapova ofendesse ela, a imprensa toda ia cair dizendo que houve um ato de racismo. Eu acho que isso aí são coisas quando o tenista, eu já joguei tênis, tu fica muito emocionado. Já jogou tênis, Gigão? E bem. Jogou em alguém que estava incomodando campeão sul-americano. Campeão sul-americano. Agora eu vou partir para a retaliação. Não, brincadeira. Não. Eu estive contigo. Calminho, com bonzinho. No âmbito, assim, da emoção, tu disse coisas que tu te arrepende. Eu acho que a Serena Williams até deve estar arrependida sem agora. Dúvida, muitas coisas. Tu já disse pro teu namorado coisas que não podia, eu já disse pra namorado coisas que não podia. Eu não sei se não podia, mas ele merecia. Ele acha que não merecia, mano. E foi a cara dele, mano. Tô adquirindo pelo bolso. O que tem, isso aí que tu, Chicão, tá falando, não interessa se é Serena Williams ou se é o João das Neves ali na várzea, é a gente que tá jogando, é coisa de emoção. E o tênis realmente... Ela 70 mil reais. Ok. Aquilo lá é outra terra, né? O juiz puniu ela em pontos. Ela se revoltou, não aceitou, continuou xingando o juiz. Bom, aí, depois do intervalo, ela voltou a xingar o juiz. Aí terminou pra ela. O juiz... Aí ela perdeu o controle e a japonesinha... A japonesinha desse tamanhozinho. Aí não foi sem querer. Brilhante, de 20 anos, né? Brilhante, japonesinha desse tamanhozinho, deu um banho. Ou seja, a partida foi toy. E depois que terminou a competição, a federação se reuniu e aplicou uma multa monetária nela, aproximadamente 70 mil reais. Que vai acontecer com a internacional. Eu queria pegar essa palavra. Uma multa. Tá, deixa o Ruxo se manifestar. O que tu quer dizer? Já vou para Tá ótimo, mas vai então. Vai. Perdemos um guerreiro esse fim de semana. MC Catra nos deixou com guerreiro 49 anos. Vou explicar. Porque ele tinha 3 esposas e 32 filhos? Exatamente. 32 filhos. 32. O cara que tem 3 mulheres. O cara primeiro que tem a minha inveja.
Segundo... É o ciborgue. Não sei o que ele tinha, mas ele deu uma declaração fantástica, em vida, evidentemente, né? Redundância. Mas ele deu uma declaração fantástica. Não. Expliquei que foi em vida. Foi em vida. Vamos lá. Ele deu uma declaração fantástica, porque ele disse o seguinte, que ele não era infiel, porque suas 3 mulheres sabiam de uma da outra, conviviam e ele tinha os filhos. Então, infidelidade está na mentira. Na mente da que ele não fazia. E ele contou, só para terminar a notícia, Gustavo, que aí devolvo a palavra. Em 2012, ele fez uma foto, em 2012 ele tinha apenas 21 filhos. 2012. Estamos em 18, em 6 anos ele conseguiu fazer mais 10. Ele conseguiu fazer mais 10. Mas não quer dizer que sejam das 3 esposas, né? Mas era tem de outras pessoas isso que eu quero dizer, ele tem 32 Não são 32 com as 3 esposas. Com 13 esposas. Exatamente. 13 mulheres diferentes. 3 esposas, mas 13 mulheres diferentes. Senão elas não ficariam no hospital com ele ali, elas estavam os buchos, tudo estirados. Exatamente. E tiveram 2 adotados com HIV positivo. É verdade. Agora, minha pergunta como ficarão estes 32 filhos agora? Já estão brigando, notícia de fim da tarde. Nem poderia ser. Claro, mas se 2 filhos, 3 filhos já brigam, senão vão querer que 30. Presta atenção, são 13 mães. 13 Imagina a pauleira. O doutor Rúgio, cada vez eu admiro mais. Ai, como bem, mas não era o Gustavo? Não, o Gustavo também, eu admiro toda a bancada, mas o Rúgio disse uma frase agora, que é a frase que tem que escrever aqui de bancada. Infidelidade é uma coisa de cabeça. Não é de corpo. Chega em casa, toma banho. É como guampa. Não, é claro. Guampa não é tua. Botaram a guampa. Tá legal. É coisa de cabeça. Então, infidelidade e guampa são parentes. É virtual, fidelidade são de cabeça. É psicológico. É psicológico. É psicológico. É psicológico, é Se a verdade. mulher toda distraída agora não está sabendo, como é que vai depois saber? Eles querem que tenha. Depois eles querem que tenha uma Maria da Penha ao contrário. Eles iam morrer todos se tivesse. Mas eu acho que a infidelidade... Olha que a cara do outro. É mental. Realmente é uma coisa de cabeça. É de cabeça. Não é, porque guampa é aqui mesmo. Eu, quando declarei a minha inveja ao Mr. Catra, que nos deixou por ter 3 esposas, é por não ter talento para conseguir ter 3 esposas. Uma mataria a outra, me mataria a outra. Mas eu adoraria ter 3, adoraria. Tudo que um homem quer é morar com 2 mulheres. Olha aí, olha. O problema é a eu só admiro o Mr. Catra. Que barbaridade. Eu cheguei para Não, todos juntos não dá. Sejam fiéis, uma única mulher, uma única namorada. Naquele momento. Não, assim, no contexto da sua vida, aquele lapso temporal que você está... Mas tu gosta dele. Isso é bonito, hein? Isso é bonito. Mas hoje eu cheguei a pagar isso é bonito. Uma só, dediquem-se a ela de corpo e alma. Isso é bonito. É assim que ele pega a gente. Elas acreditam nele. Isso aqui É assim a senhora acha que alguém acredita? É que o Chicão é assim, o Chicão é materialista, é só matéria, não tem espírito, não tem amor, não tem nada, é só matéria. Pega o espírito e vai pro Itaibezinho com a matéria pra gravar. Pô, mas dá pra ir com o espírito pra outro lugar também, querida. Acabou. Legal. Vamos morar com uma outra gata, uma ninfeta, pra fazer um fetiche. Eu vou trazer um cara também, não tem que... Não dá. Agora chegou. Olha os nossos telespectadores. Não. Tava indo bem o projeto. Agora vou dizer os telespectadores. É mais ou menos de família, né? É mais ou menos. Mas é que, querido, família todo mundo é. Sim. O Rúgio, por exemplo... Todo mundo tem que ter uma mãe e um pai. Pode não conhecer, mas tem. Isso é família. Bom, vamos lá. Por que gostar... Vai ter 85 filhos, Manu Souza. Ai, pra que isso? E 11 mulheres. O Magrão. E é bom esse Magrão. Esse Magrão, um abraço. 72 anos. É bom, a mulher tá ficando velha e descartou e pegou uma gatinha pra ficar no shopping. Cara, viu isso? É verdade. Pior é que é verdade. Atenção, nossos telespectadores. Por que gostar do programa, diz o Geraldo Lima?
Fiquei pensando por que gostar tanto deste programa e concluir. Nós também. É porque seus apresentadores são gente como a gente. Tem suas multas de trânsito, xingam a mãe do Badanha, saem pra noite e bebem, interrompem a fala dos outros e batem boca em voz alta. Ou seja, não são aqueles certinhos que os senhores da razão e bom costume. Isso é verdade. Tenham certeza que isso nos aproxima. Geraldo Linha. A patroinha e mais 3 amigos. Gustavo, Presta atenção. parar de me ajudar. Presta atenção. Chicão parar de me ajudar. Agora ninguém mais fala, porque eu vou dar receita pra vocês de pararem com essa coisa de precisar de alguém e mais alguém e de ter guampa e não ter guampa. Presta atenção. Tem que ter a coisa em casa bem estruturada. Por exemplo, eu fui tomar um cafezinho com o Rogério e a Denise na Sleep Shop. Eu fui no Royster, fui lá ver onde é que era o dry novo e depois passei ali no sábado para conversar com eles, antes do aniversário que eu tinha. Pois eu fui especialmente para conhecer a nova linha de colchões da King Koil. Impressionante. Essa nova linha, ela é mais bonita ainda do que a anterior. Sabe aqueles colchões de hotéis americanos que você deita, parece que você está assim num paraíso? Pois é, exatamente essa é a nova linha da King Koil. Ela passa exatamente esta sensação. Para variar, eu adorei, né? Porque eu gosto de um colchão bom, gosto de dormir bem, gosto de ter bons sonhos e acordar no outro dia super bem. E além de conhecer essa nova linha, claro que eu reivindiquei para os nossos telespectadores boas promoções. E lá ainda você encontra a linha antiga com saldos e que estão com super descontos, maiores que aqueles que a gente já tinha falado. Tem novidades com a linha nova de colchões, que acabou de chegar, mas também tem aquela ofertona, sempre tão bem-vinda com os saldos da linha antiga. O recado está dado, agora vocês já sabem, é só passar ali na Sleep Shop, fica na 24 de outubro. Eles têm estacionamento próprio, 24 de outubro, número 1363, à esquerda, um pouquinho antes de chegar na sinaleira da Lucas de Oliveira. O telefone é o 3330-1592. Vai lá, pede colchão da Magda Beatriz, porque esse eu garanto. Nesse colchão você vai ser feliz. Eu preciso de travesseiro. Também, travesseiro, já te disse. Eu estava dormindo sem travesseiro, que nem os faquir na Índia, diz que melhora, você fica sempre com a coluna reta. Você viu que o travesseiro não é legal? Não, é bom. Eu pensava isso e está completamente equivocado. Não, verdade, eu tenho problema de cervical, tu não podes comprar qualquer travesseiro. Eu lembro quando eu disse para vocês uma vez que eu fui lá comprar um travesseiro, eu fiz teste. Eu fiz test drive. Não adianta, eu também tinha. E eu tinha dor. Então, assim, tu experimenta aquele que fica de acordo com o teu ombro e a tua orelha, o que tu te sente melhor. Tem que experimentar. Vou fazer uma foto dormindo pra você. Vai ter que experimentar. Agora, Chicão passou de 50 anos, tu acorda de manhã, não tem nada doendo, é porque tu tá morto. Essa história da Serena Williams lá que não... A história da Serena Williams que não aceitou a decisão me lembra aqui a nossa história, que o PT não tem aceitado e não quer... Porque amanhã é o prazo final para indicar um novo nome, né, para composição da chapa, se não podem até não concorrer. Mas eles estão tentando, a todo momento, adiar esse momento, né, esse prazo que se encerra amanhã. Eles já entraram de madrugada, Rosa Weber já alegou o pedido, entraram com mais um novo pedido, porque querem prorrogar agora mais uma vez, exatamente esse prazo. Prorrogação mais uma vez. Enquanto isso... Enche o saco, né? Enquanto isso, o comitê da ONU se manifestou novamente. Eu adorei. Ele acha que tem que ser candidato, tem que obedecer. Como se eu entrasse na tua casa e resolvesse dizer como é que tu tem que educar teus filhos. É um absurdo isso. A vice-presidente do comitê já tinha se manifestado dizendo que o Lula poderia estar concorrendo enquanto não fosse julgado o mérito final do seu processo, mas que eles não eram uma corte, então que isso não era uma decisão. Então, assim, pelo amor de Deus, nós temos a nossa Corte Suprema, nós temos o nosso Judiciário e o Judiciário já disse, o Judiciário já se manifestou. O que é isso? Pitada de fora agora. E outra, Gustavo, acho que é até prejudicial para a própria campanha, sem porque dúvida. Se não tem... Tá na hora do Haddad entrar dentro da campanha. Não, é uma palhaçada agora que eles estão fazendo, né? Quer dizer, já sabia, agora não sabem quem vai ser, e esse Comitê de Direitos Humanos da ONU também perdeu completamente o respeito, porque eu não vi falar nada sobre a Venezuela. As pessoas morrendo de fome no meio da selva lá, morrendo
não vi falar nada da Venezuela, não vi falar nada de outros países. A Nicarágua estão fuzilando as milícias de esquerda lá do maluco aquele lá, estão fuzilando as pessoas na rua. Eu não vejo o Comitê de Direitos Humanos da ONU se manifestar. Aí a ONU vem se preocupar com um bandido preso, condenado pela justiça aqui. A ONU não falou do Bolsonaro também, da tentativa. Pois é, eu não vi se manifestar. Isso é uma coisa que então, isso é notícia. Esse Comitê de Direitos Humanos da ONU também é outra várzea, né? Com relação ao Bolsonaro, a notícia de hoje também é de que ele vai ter que se submeter a uma outra cirurgia, deram ênfase a isso, mas isso já está desde o princípio. Daqui uns 2, 3 meses. Exatamente. E a cirurgia é só para tirar a bolsinha, aquela que ele tem, e fechar aquilo ali. É uma coisa super simples. Não é tão simples, não. Os médicos disseram que é uma cirurgia um pouco mais demorada. Ela tem um risco menor, mas não é uma cirurgia. O risco. Agora, a recuperação ela é mais complicada. Porque ele vai ter que abrir tudo de novo, vai ter que fazer ali, ligar os caninhos. Mas enfim, é uma cirurgia que já estava prevista, não é de urgência. Bota super bonder, coisa e tal. E se ele não tivesse tido o atendimento que teve num atendimento do SUS, isso a gente não pode tirar esse mérito, ele não estava vivo hoje. Não estava. Você falou com o cirurgião hoje, o amigo que eu conversei, ele disse que o risco maior era da infecção. Sim. Porque teve derrame de fezes. Claro, por isso que ele está com a bolsinha, para separar. Na caixa abdominal. É a região, né? As primeiras 24, 48 horas são críticas. E hoje em dia, mas qualquer sem sinal. Que seja invasivo, ele corre risco de infecção. Ainda mais nessa região que é... Porque não depende só do paciente, né? Depende de toda a contaminação que tem todos os hospitais do Brasil. Não tem um que não tenha. Agora, uma coisa bem interessante para a gente analisar da política, eu estava escutando um francês que desenvolveu um software que foi adaptado, foi usado na campanha do Macron. Esse francês estudou nos Estados Unidos, participou da campanha do Obama e, então, o Macron, né, contratou a empresa dele, comprou esse software e usou bastante. Ele estava dizendo que numa eleição, e ele esteve no Brasil, mas não divulgou o nome do candidato que ele veio, uma eleição são dados, a tecnologia e o humano, o contato físico. Então, a gente, num primeiro momento, pode até ter pensado nessa questão do Bolsonaro, de dar uma grande visibilidade. Claro que ninguém queria, pelo amor de Deus, que isso acontecesse. Quer dizer, ninguém queria, não. Tinha determinadas pessoas que queriam e até fizeram. Mas, enfim, o que pode... quais são o que vem depois, né, do atentado que aconteceu contra o Bolsonaro? Ele vai se beneficiar, ele não vai se beneficiar? Tem muita gente que já colocou, não, ganha a eleição, agora ele vai ganhar em primeiro turno. Mas o que ele vinha fazendo, Chicão, de explorar esse contato, essa coisa de ser ovacionado a cada lugar que ele chegava, isso também foi tirado dele. Claro. Porque ele está completamente fora do contato físico e durante bastante tempo. Ele não vai participar nem dos debates. Nem ele dos não vai debates. Ter saúde nem para ir nos debates. Então, é um cenário instável. Eu li alguns cientistas políticos sobre isso. O que é o quadro que está fazendo desse coisa? A imprevisibilidade de se vai agregar ou não, né? Mas qual seria o posicionamento dos outros 12 candidatos, tirando ele? Porque ele estava sendo alvo de todos os candidatos. Como a gente explicou aqui, quem está em primeiro... É o que é metralhado, né? Com esse problema que ele sofreu, ficou antiético, ficou ruim para tu trazer crítica para ele. Não, mas estão metralhando. Hoje abrindo fogo de novo. Deixa eu tentar terminar o raciocínio aqui para a gente fazer. Aí fica ruim. Pode fazer ou não fazer, mas fica ruim. Pode pegar mal. Pode pegar mal tu criticar um cara que está no hospital todo cortado. Então, começou-se a pregoar o voto útil já no primeiro turno, ou seja, como se trabalhar com a hipótese de que ele irá para o segundo, dificilmente ganhando em primeiro turno, porque precisa muito voto, são 13 candidatos que roubam votos. Quem seria o candidato para enfrentá-lo? E aí eles começarão o entredevoramento não mais com o Bolsonaro, mas entre si, para tentar ser ungido ao segundo turno e aí sim fazer o enfrentamento. Muito bem. Vamos agora aonde? Vamos para o Programe-se, que vai nos levar para Nova Petrópolis. É isso, Alice? Isso mesmo. Um grande evento que vamos ter em Nova Petrópolis. É que Nova Petrópolis, que é conhecida também como o Jardim da Serra Gaúcha, vai estar ainda mais florida a partir da semana que vem. A cidade vai sediar o Festival da Primavera, de 20 a 30 de setembro. Os visitantes vão poder adquirir diversos tipos de flores
E também vão ter a possibilidade de participar de mini-oficinas, de caminhadas em grupo por trilhas, cachoeira e trechos rurais do município. O festival, que também conta com atrações culturais, tem entrada franca e ocorre ali na Rua Coberta, junto à Praça das Flores, das 9 da manhã às 7 da noite. E depois eu vou contar para vocês sobre algumas oficinas de teatro, de dança, logo mais, Magda. Então vamos saber onde são, se paga, se não paga, se é gratuita a inscrição, isso que é o melhor de tudo. Fala, Luciane. Na verdade, eu queria trazer alguns números aqui sobre armas, uso de armas de fogo, porque a gente está discutindo isso em época de eleições, tá? Saiu um número de uma pesquisa da Associação Americana de Medicina, feita em 195 países, onde mostra que o país onde tem mais mortes por arma de fogo é o Brasil, que representa 43 mil pessoas no ano. Para vocês terem uma ideia, no mundo se fala em 250 mil. Então, imagina, esse percentual é altíssimo. Nós temos mais mortes do que o Iraque e o Afeganistão. Então, eu trouxe aqui alguma ideia, todos sabem, mas só para reforçar, alguma ideia dos candidatos a respeito disso. Ciro Gomes entende que quanto mais armas, mais violência e mais mortes. O PT propõe o aprimoramento da política de controle de armas. Geraldo Alckmin promete facilitar a posse e o porte de armas no campo. Jair Bolsonaro propõe reformular o Estatuto do Desarmamento. E Marina Silva dá ênfase ao desarmamento. Agora, a pergunta que não quer calar é: com este volume, com este número absurdo de mortes, será que o problema está no desarmamento ou está na segurança pública? Porque se a gente já tem uma população sem armas, entre aspas, com uma mortalidade dessas, o maior país... O desarmamento da população é parte de um componente, tem um componente ideológico, que é manter a população absolutamente inerte e incapaz. Desarmamento da população é política de esquerda. Proporcionar segurança ao ladrão, ao bandido, ao marginal, com um viés de componente de equilíbrio socioeconômico, um componente de equilíbrio no tecido social, isso é uma balela absolutamente medíocre que tem origem na esquerda. E vocês sabem quem patrocinou isso no Brasil? Por incrível que pareça, não foram os esquerdistas, que hoje se babam com essa lambança que ficou o país por causa disso. Foi a Rede Globo de televisão, quando patrocinou uma campanha favorável ao desarmamento, contra o direito do cidadão de ter arma para se defender. Foi a Rede Globo que, na época, patrocinou isso. E hoje, quando você vê a política de desarmamento sendo propagada por aí, todo mundo... pois é, mas já... Quando se fala em flexibilizar a política de desarmamento, não é sair dando um revólver para cada um. Isso é uma bobagem. Teve um que teve... mas se não fosse a política de desarmamento, o Bolsonaro estava morto. Se aquele cara quisesse, o Bolsonaro estava morto de qualquer jeito, que você compra arma em qualquer boca de favela, qualquer boca de fundo, você compra. Se quisesse atuar, não matava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quem quer fazer alguma lambança com arma, compra uma arma e compra boca. É verdade. Como é que se consegue armas ilegais nesse país? E essa investigação tem que ir a fundo, tem que descobrir exatamente de onde vem e atacar essa coisa. Paraguai. A gente vai para o Rio de Janeiro, nas favelas, na entrada das favelas, os caras têm metralhadoras absurdas, exatamente, impossíveis de ser. Eles sabem como é que chega, Roberta. Sabe. Sim, mas não se faz nada. Mas é o país da hipocrisia, né? Pois é, se faz hipocrisia. Vamos desarmar, porque a população armada, não é distribuir uma arma para cada um. É o cidadão que vai passar por um exame psicotécnico, vai se saber quem é, onde trabalha, o que fez, seus antecedentes criminais, seus antecedentes judiciais, saber quem é o cidadão. E aí, um delegado de polícia, um delegado federal, aprova ou não. Hoje não. Hoje a regra é não dá para ninguém e pronto. Aí o que acaba acontecendo? Sujeito chefe de família para se defender, e eu conheço um monte.
chefe de família para se defender, se sente ameaçado, chega tarde em casa... Eu sou ameaçado. Vai na boca ali e compra uma arma que sabe lá de onde veio. Mas de repente a arma está envolvida em crime. E se tiver um pouquinho mais de dinheiro, sai do país, né? A própria hipocrisia do país, joga o cidadão de bem pro crime. Tá, fala o que tu quer esclarecer. Quero responder para a Luciane, ela fez uma pergunta para nós. Né? Na verdade, o grande problema das armas é que pelas fronteiras entram todas as armas via Paraguai, quem quiser está armado. Esse é o grande problema. Então, nós somos o primeiro em número de assassinatos. Qualquer estatística que tu quiseres, nós seremos os primeiros nessa área. Então a matéria vai muito além. Eu não gosto de ideologizar. Bom, então já ficou provado que desarmar a população não resolve. Não adianta, é hipocrisia. É hipocrisia. Se desarma a população e tem os maiores índices, então não deu certo. Gustavo, vamos reverter. Gustavo, eu não sei a solução. Se eu soubesse a solução, eu ia ser candidato a presidente do Brasil, com certeza, com a tua assessoria. Com certeza, com a tua... Eu seria seu secretário de Fazenda. Atenção. Eu seria Não. Vamos continuar no assunto. Agora, com a falência, tem muita coisa para falar. Com a falência dos órgãos de segurança que nós temos aqui, com arma ou sem arma, nós não conseguimos botar. O nosso telespectador Guilherme colocou referente à pesquisa sobre mortes por armas de fogo, só para lembrar que são armas ilegais e não legais. São armas em mãos dos bandidos, nas mãos dos bandidos. Sim, mas bandidos que usam para o crime, coisa e tal, mas eu digo o seguinte, o cidadão mal intencionado... Ele vai conseguir arma. Claro. Ele vai conseguir. É isso que o Gustavo está dizendo. Era melhor saber quem é que tinha arma, né? Sem dúvida. É melhor você ter o cidadão de bem armado, porque quantos e quantos crimes não são evitados por policiais, porque estão com a arma na cintura. Todo dia a gente vê, um policial evitou um assalto, um policial matou um ladrão, não sei o que. Aí vai ter tiroteio. Gustavo, mas nós teríamos que ter um critério muito... Se nós estamos trabalhando aqui, semana passada nós trabalhamos números do feminicídio. Imagina nós armar esses maridos malucos aí. Ter controle de arma vai ser. Nós vamos ter que ter controle. Vamos ter que ter um controle de arma, nós sempre vamos ter que ter. Não é um cidadão com carteira. Porque muito homem vai matar a mulher e a mulher é o primeiro assassinato que ele comete aos 40 anos. Nós temos que ter. Mas você acha que o sujeito, que se ele quer matar a mulher dele com um monte de tiro, você acha que ele vai ter dificuldade para comprar arma? Não. Ele vai na boca ali, compra uma arma e carrega a mulher e a facilidade, embora vocês não desconheçam, eu quero dizer assim, já se esteve muita briga e se cometeu um desatino ali naquele momento e depois, felizmente, não se estava armado, porque senão a gente teria matado aquele desafeto. Então, dar uma arma, é isso que eu digo, no Brasil, meu medo é que isso, liberou, então tá, uma carteira de identidade, te apresenta ali, tu é maior de idade, tu tem renda, tu sai armado. Posso colaborar? Vai virar um grande faroeste. Então tem o lá e tem o lado de cá. Nós temos que achar um meio termo para armar, para que a pessoa possa se armar, mas que não possa dar para todo cidadão, porque aí eu não sei como é que vai ser. Isso já é sério. É uma coisa que nós temos que flexibilizar para dar a chance de um cidadão. Exatamente. Deixa a Carla, tem uma eu ia contribuir, porque o que me apavora no cidadão andar armado é, por exemplo, no trânsito. A pessoa está carregando a arma, tem porte de arma, está carregando... Se matam no trânsito. Hoje as pessoas se xingam, elas estão muito irritadas. Todo mundo está no limite. Então, esse é um grande medo que eu também tenho também. A pessoa se descontrola, como diz o Ruschel, e no momento, se não está armada, não pode cometer grandes coisas, mas estando armada não vai usar da arma. Então, realmente tem muita coisa para se discutir ainda. Precisa ser discutido. Assim, a nossa população de bem está desarmada e os bandidos estão armados. Tudo isso é uma realidade que a gente vive e não pode ser dessa forma. É preciso se ter estrutura e saber o que fazer, Ruschel. Porque tu disse assim, então... Mas é que é uma esculhambação, como diz o Gustavo Vitorino. Isso aqui é uma esculhambação. Não dá nem para trocar o sistema. Mas o Gustavo qual era a solução, eu não sei a solução. Também ninguém sabe, até porque o país também não sei o que é melhor. Eu propondo uma, deixa pelo menos o cidadão de bem ter o direito de se defender. Mas quem é o cidadão de bem? Quem é o cidadão? Quem vai decidir é o delegado federal, bom, que vai avaliar o pedido. Falando em federal, vamos voltar ao assunto dos salários federais. Né? Não, mas eu tenho... Vocês mexem com a abelheira? Não, mas mexe com a abelheira, tem que ouvir, né? Magda, um engenheiro concursado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ganha R$4.000.
metade do mínimo da categoria. Tenham dó, diz o Sérgio Severo. Não faz concurso e não trabalha, vai fazer de aprovado. Não, mas ele está falando de uma informação. Ele está rechaçando a informação dele. Exatamente. Mas tá, Gustavo, vamos respeitar um pouco as pessoas que falam, tá? Porque a gente diz o que quer e não quer os outros. Boa noite, pessoal. Sou a Roseira, em Nova Santa Rita. Sempre tive 2 funcionários. Há 2 anos atrás tive que tirar um. Este ano larguei o outro, porque eu não consigo pagar. E muitos encargos. Agora estou fazendo todo o serviço. Nós não estamos falando sobre desemprego, tá? O Lima diz assim, ó. Boa noite. Os dados fornecidos pela senhora Roberta estão equivocados. Ela está usando a exceção e fazendo a regra. Os cursos técnicos e superiores são regidos por salários mínimos de conselhos e que são pagos na maioria das empresas públicas. O acesso a estas empresas são extremamente difíceis e por concurso muito concorrido. Por consequência, devem ser melhor remunerados. Atenciosamente, Mário Lima. Magda, Mário, são dados certamente oficiais o Mário está pendurado do no Banco Mundial. Eu gostaria só de trazer 2 informações, agora mudando bastante de assunto. Hoje, o nosso Jardim Botânico está comemorando 60 anos, então gostaria de festejar, que é uma data importante, porque o Jardim Botânico é um espaço cultural importante do nosso Rio Grande do Sul. E também, hoje, o Nicolas Bublitz está lançando esse livro sobre arte. O investimento de arte no Brasil. É bem interessante. Deixa eu ver. Pegou? Para de mexer. Isso. Hoje ele está lançando esse livro na galeria dele. Também está vendo uma coletânea muito legal com Vasco Prado, Lu Borghetti, Soriano, Vittorio Greno. Muito legal o que está acontecendo na galeria dele hoje à noite. Então fica a dica para quem gosta de arte. Mudando total de assunto, para a gente amenizar um pouco. Meus abraços aqui, ó. Meus abraços, doutora Magda. Ao meu querido dentista que me oportunizou já trabalhar na sexta-feira, doutor Alexandre Agostini, muito obrigado por todo o carinho e essa atenção nesse dente. Tu viu que eu sou super querida, sou querida contigo, que eu tô inchadinha também, ó. Então, isso é solidariedade. Ó, solidariedade. É uma gêmea. Chegou a que a gente é uma gêmea, dona Magda. A gente é uma gêmea. Desculpa, a dona Regiane Goulart e o seu Mauro Rocha, um querido amigo, um profissional da área esportiva de muito sucesso. Doutora Luciane Rache. Para tratar de assuntos profissionais, preciso contatar com a doutora Luciane Rache. Poderiam, por favor, confirmar se o e-mail ainda é raches@terra.com.br? Não, mudou. Então, por favor, não te importa de dizer? Não, o e-mail claro. profissional. lucianerache@gmail.com. Viu? Luciane Rache, tudo junto, @gmail.com. Ok? Parcialidade do Chicão. A parcialidade do Chicão é constrangedora. Ele omite a súmula do árbitro do Grenal que cita Renato e o Maicon falando impropérios na zona mista. Edgar Guimarães, tem outra pra ti aqui, deixa eu ler todas pra ti. Tá, Chicão. Tu acredita, então, que o Renato foi cumprimentar os jogadores do Inter? Gentleman, kkk, ele foi só tirar satisfação, porque, na realidade, ele não soube perder. Viu-se isso na entrevista desastrosa que ele deu. Não, ele é um esportista. É para ser o futuro técnico da seleção brasileira. O Internacional está fazendo uma injustiça com o Renato e o Internacional vai ser punido. Porque o estádio do jogo, seu Russo até pode me confirmar, essa bagunça toda aconteceu no Beira-Rio. E quem é que tinha o mando de campo, não é? Internacional? O Internacional vai ser punido pela CBF. Graças a Deus. Doutora Magda, eu não falei de futebol porque às 8 horas da manhã estive na Rádio Grenal então, e tive a honra de ser convidado pelo Luiz Carlos Reck e sua equipe maravilhosa, o Espinosa, todo mundo ali, para falar de futebol. Um Grenal extremamente parelho, um jogo primeiro tempo morno, mas o segundo tempo foi muito legal. O Internacional mereceu a vitória, mas se tivesse ocorrido empate também não teria sido nenhuma injustiça, foram duas chances em favor do Grêmio. O Internacional se candidata definitivamente ao título e o Grêmio a uma vaga na Libertadores, pois terá que apostar tudo na Libertadores em curso. Tá. Eu acho ao contrário, o Internacional se candidata a uma vaga na Libertadores, mas o título vai ficar entre Palmeiras e São Paulo. Não, olha, tu é a única pessoa que eu ouço isso. A tua primeira pessoa que eu ouço. Mas me diz São Paulo só fala nisso, né? Palmeiras e São Paulo. Aqui aqui só fala do São Paulo. Não, mas eu tenho uma mentalidade globalizada, então tá brasileira. Então, assim, a opinião da nossa mentalidade globalizada e a opinião da nossa mentalidade regional. A torcida do Inter gostou, porque o Chicão até hoje só acertou a eleição do Trump. Opa!
que ele tá me devendo um menu. Já pagou? Ele pagou, Chico? Ele pagou a aposta que ele perdeu? Olha, ele disse que prescreveu. Olha que cara de pau. Não prescreve. É um ano. Porque é um ato de dignidade que você fala com o teu ouvinte. Oi? Oi? Não é um ato de... É uma promessa pública. Eu passei um ano oferecendo, não cobrou, prescreveu. Mas que barbaridade. Mas que eu vou te arrumar um saquinho de bolacha do... Tá bem, Eu acho que eu vou pra Renan nessa mais. Não vai. Fica aqui. Tem que ir pra baixaria. Não vai pra lugar algum. Fica aqui. Ouve só a dica maravilhosa que nós vamos dar agora. Quer dizer, eu não vou dar nada, né? Vou passar pra Alice, que está apresentando já há algum tempo o Programe-se, e ela que vai nos dar a dica que ela falou que tem inscrições, ela falou que é na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu quero saber quando. Fala, então, Magda, a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, está com as inscrições abertas para diversas oficinas de teatro, dança, artes visuais e até uma que envolve o trabalho de construção de um palhaço. As atividades que estimulam a comunicação e a criatividade começam já na semana que vem, dia 19 de setembro. Essas oficinas têm duração de 3 meses com encontros semanais. Todas as aulas são sem custo, voltadas para crianças e adolescentes e vão ser ministradas na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui na capital. E mais informações podem ser obtidas lá no site ccmq.com.br. E no Rabicho eu vou falar de um grande show, Magda. Que maravilha. Alice já... Programe-se, tem Rabicho, né? Entre o Programe-se tem Rabicho também. Essa menina... Roberta. Eu gostaria de trazer a informação de Deu um branco. Deu um branco. Aumentou em 63% o índice de utilização de cartão pré-pago no nosso país. Isso é mais um reflexo da nossa crise. Sim, é reflexo da nossa crise e que bom que as pessoas têm consciência. No Rabicho a gente pode falar mais a respeito. Exatamente. Rapidíssimo. A Malga, rainha das loiras, que vai pintar os meus cabelos do corpo de loiro pro verão. Outro meu, Chico. Os cabelos do peito, tu vai... Do peito e das pernas. Te lembra na década de 80, surfista em Torres, da Mira, aquele pessoal? Lógico. O alemão Brigitte, eles passavam parafina. Brigitte, que passavam parafina. Sim, passa até hoje. Chicão, eu tô inscrito já para dar uma volta contigo em Atlântida quando tu estiver deixa eu te dizer vai dar prestígio. Chicão, deixa eu te dizer o seguinte. Os surfistas, e que me corrija a Carla, que é casada com um, continua passando parafina e quando surfa, se descolore. Tu, como não é mais surfista, tu tem que fazer com blonde. Mas acho que não vai combinar. Acho que não. Ela não entende. Queimado do sol. Eu entendo. Ontem eu fiquei olhando, voltei antes da praia também para olhar o campeonato mundial de surf, que eu adoro. E essa etapa do WSL foi na piscina do Kelly Slater, uma piscina de ondas que vai direita e esquerda, ondas artificiais, que dizem que é a tendência também para as Olimpíadas, porque... Vai ser um esporte olímpico. Exatamente, que daí sim fica justo, né? Porque a onda é igual para todo mundo, é sempre a mesma. E mais uma vez o brasileiro Gabriel Medina venceu o WSL. Primeiro lugar no Mundial de todo o ano está Gabriel Medina, em segundo lugar Felipe Toledo, dois brasileiros. Medina, para mim, é o exemplo do esportista brasileiro, não Neymar. Acho que o governo devia aproveitar mais. Ele é um cara com a natureza, não tem vício, nada. E ele é muito... A história dele é muito legal. Porque ele foi abandonado pelo pai. O pai a gente não sabe nem quem é. E quem é o treinador dele é o padrasto. Ele viaja só com o padrasto. Que ele chama de pai. Sabe que o Neymar está chegando em El Salvador com 200 pessoas. É as amigas da Bruna, a namorada dele, Marquezine, o pessoal... Não é exemplo. Que vida fútil. Não é que vida fútil. E não joga nada ainda. Não, ganha demais. Que vida fútil. Eu até tá te digo chegando assim, num navio com 200 ele pessoas. Faz, eu sempre digo, ele faz o que ele quiser, o dinheiro é dele, se ele pode proporcionar. Nós tínhamos um empresário aqui em Porto Alegre que proporcionava coisas para os seus amigos. Quando ele queria fazer uma coisa, ele comprava para os amigos também, ninguém criticou, né? Agora estão criticando o Neymar. Agora, se ele faz tudo isso e não joga... Aí não. É que eu acho que o esportista, ele também tem o exemplo. Eu acho muito importante. Aquele que não é só o esportista, o ídolo. O ídolo tem.
Exatamente, a criança vai se espelhar no esportista. Então, se o surfista lá, eu quero ser surfista, se o surfista é um cara legal, que é da família, isso tudo é uma coisa bacana, que envolve. Agora, eu quero ser boleiro, eu quero ser... Mas, aí Carla, tiver uma pessoa que não é tão legal enquanto referência, aí já perde mas eu quero enfrentar essa discussão aí. Ele não é obrigado, ele como cidadão, ele é obrigado a cumprir os compromissos profissionais dele. Sim. Ele exercitar a atividade dele, tá? E é isso. Agora, se ele quer ser um mito, um ídolo, ele começa a visitar centro de asilo e coisa, ele vai crescer. O que eu estou dizendo é que se cobra a forma de agir, que se cobra dele uma postura de coisas assim, eu até brinco, né, da minha inveja com ele, não tenho inveja de ninguém, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu digo assim, ele está vivendo a vida. E o que ele tem é que responder dentro do campo, com o time dele que paga ele e paga, tanto é que ele está na revista Forbes entre os 10 mais ricos. Essa é a resposta. E depende do esporte, porque a gente percebe que dentro do futebol, geralmente a tendência é essa, que são pessoas que gostam muito de ostentar, que gastam muito. Aqui na Europa, e no surf é diferente, no tênis é diferente também. A vida tem que ser diferente, né? Exatamente, mais regrada. A vida não é de festa e... Porque é um esporte individual e é um esporte coletivo. De vez em quando, se na tua individualidade tu não dá certo mesmo. Agora, na coletividade, ainda tem uma chance de se salvar. Então, é diferente o esporte individual do coletivo. E eu entendo que quando tu tens uma imagem, assim, com essa repercussão, a tua questão privada se confunde muito com a pública. Então, em algum momento, tu tens que cuidar com as tuas atitudes, porque... Sem sombra de dúvida, tu impacta nas crianças, nos jovens. Pode parecer que ele já não é mais o mesmo jogador, que ele já não rende mais, porque ele agora só trata de comércio. Eu vou até um pouco além, Magda. Eu acho que até um apresentador de televisão, tirando as brincadeiras aqui, tem que ter uma postura. Eu não posso chegar numa festa, ficar bêbado, caído no chão, dando um espetáculo. Isso aí até vai mal contra a minha... Não é festa com a minha pessoa e com a empresa que eu represento. Eu só bebo Coca-Cola. A liturgia do cargo. Nessa linha, vamos então virar para a política, porque eu acho que eles também, como homens públicos, têm que cuidar com a sua vida privada. Então, a gente já tinha... Eu trouxe alguns números de ações judiciais, podemos falar um pouquinho. 19 réus ligados à Operação Lava Jato estão se candidatando nessas eleições e 12 acusados pelo Ministério Público. Que maravilha! Para a presidência, a gente já tinha, então, o Alckmin, o Emael, já com ações ajuizadas, e o Haddad sobre investigação, ainda em fase de acusação. E temos 2 candidatos que tiveram ações judiciais não interpostas em casos de investigação criminal, mas na esfera civil, que é o Ciro Gomes, que está com uma ação de execução correndo em uma ação proposta contra o Fernando Collor de Mello, que o chamou de playboy, safado e cheirador de cocaína, que monta em 400, quase... Carinhosa, bem terna, né? Quase, pelo jeito. Quase 400 mil reais a execução e só conseguiram fazer uma penhora de bens de 30 e poucos mil reais. Miserável, que o candidato à presidência ainda está tentando liberar, porque acha que não é justo mesmo sob execução. E ele ele manifestou que tem 1.600.000 de bens no nome dele. Só que correm contra ele, só no Ceará, mais outras 70 ações indenizatórias por danos morais. A pergunta que não quero calar. Terminaste, Luciano? Tu acha que isso é muito? O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Kassab... Hoje estão bloqueando tudo. Bloquearam os bens dele. Então, assim, olha o exemplo. Que está envolvido em falcatrua. Fala. Eu não entendi qual era só me dá em linha os presidentes que tu disse, os professores. A gente está com... Geraldo Alckmin, acusado na semana passada de improbidade pelo Ministério Público. O Emael passou a ser investigado em 2017 na esteira da delação do Odebrecht. E o Haddad também. Tá com... Isso é da Lava Jato? Lava Jato. Lava Jato, esse da Lava Jato. E mais o Ciro, que é mais enrolado que...
E aqui uma lista infindável de outros senadores, enfim. Pois é, eu gostaria dessa tua lista de senadores, se não hoje, amanhã, ou enfim, oportunamente, porque me mandaram um material daquele antigo processo dos deputados que usaram avião, que gastaram horrores em passagens e não sei o quê. Não, mas de alguns sim, outros não. Alguém me mandou alguma coisa querendo me chamar a atenção de candidatos daqui. Eu não vi. É que a verdade é a seguinte, né, Magda? Tá difícil de achar alguém com as mãos limpas. É verdade, é verdade. Tá difícil. Qualquer um, tu pega e, não tô na Lava Jato, mas tá na operação não sei o quê. Não tá na Lava Jato, mas tá respondendo um processo. Mas a gente precisa ter também cuidado, porque quando a gente fala em inquérito policial, a gente está falando de um pré-processo, não existe um processo, é uma não existe nada que não permita, mas as pessoas estão usando para manchar. Exatamente, e de vez em quando não acontece, chega no Ministério Público, o inquérito vai adiante, chega no Ministério Público, o Ministério Público resolve não denunciar, porque não tem prova. Então, a gente precisa também ter cuidado com as atenção para isso, porque estão É. mandando coisas e eu li que isso... Tem muitas pessoas que já saíram desse processo e outras que não tem nada. Porque a gente tem que cuidar com as fake news ou com aquelas notícias que não são nem fake, mas que exageram, né, um pouco o tom e pensar antes de compartilhar, enfim, se aquilo é ou não é verdade. Tem que ter responsabilidade. Dona Carla, nossa Super Alice trouxe aqui, quando da bancada, aquele aplicativo que nós podemos colocar o nome do... Exatamente. Nós podemos colocar o nome do nosso candidato e aparece ali. Eu só quero dizer que errei, dona Magda. Errei, manchei o teu nome. Não, eu mesmo errei, dona. Eu mesmo errei. Então. Mas com muito remorso eu venho repor aqui. Lembra que eu trouxe a notícia dos adesivos, que ora a rua é Castelo Branco, ora é legalidade, ora é Castelo Branco. E a informação que eu trouxe é que realmente ela está sendo reparada através de adesivos. Mas como a prefeitura ainda não foi intimada da decisão, continua sendo legalidade. Então, por isso, passaram lá e me cornetearam aqui que estava escrito legalidade. Audiência? E aí, exatamente. Então, eu quero só explicar. Como a prefeitura não foi oficialmente intimada da decisão judicial, ela ainda não adesivou, mas os adesivos estão esperando. Estamos esperando a hora oportuna. Já que falaste na Alice, vamos então com ela lá no nosso programa e se ver qual é a outra boa dica que tu tens para nos dar, Alice. Tem uma dica de um grande show. E já é nessa semana que a cantora Adriana Calcanhoto vai se apresentar aqui no estado. Ela que está com a turnê A Mulher do Pau Brasil, que traz canções inéditas, clássicos do seu repertório e releituras. Na quinta-feira, o show vai ser às 21h no Teatro Guarani, em Pelotas. E na sexta, também às 21h, a apresentação da Gaúcha vai ser no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Muito Magda. bem, olha, a Adriana Calcanhoto, eu sou fã de carteirinha da Adriana. Eu gosto muito dela, gosto muito das coisas que ela canta e quando ela vem ao Rio Grande do Sul, ela sempre tem uma... Está no nosso repertório, viu? Está no nosso repertório? Está no nosso eu não sei, eles não ensaiam comigo, só dizem que está no repertório, está no repertório. A senhora será convidada especial para a apresentação. Eu vou apresentar vocês. Não, para a nossa apresentação, pois não. Fala, cara. O terceiro secretário da Câmara, o deputado JHC, entrou com um pedido na Polícia Legislativa, pedindo para que seja investigado uma visita do tal do Adélio Bispo de Oliveira na Câmara Federal em agosto de 2013. O que ele quer saber? Qual foi o gabinete que ele foi? Se ele foi em algum gabinete? Se ele conversou ou não conversou com algum deputado? Então, esse requerimento foi apresentado hoje para a Polícia Legislativa. Em relação a esse Adélio, já tem documentos, foram liberados já algumas informações sobre a audiência de custódia que aconteceu, mas o mais importante é o seguinte, eu passei o final de semana todo filtrando informações, de cada 10 que entravam, 9 era fake news. Ah, pois é. Aí acharam uma mulher que era não sei o quê, aí acharam não sei o que passou a faca, não sei o que deu um soco. Eu disse, eu nunca vi. Tudo viagem na maionese. A Polícia Federal, até agora, do pouco que se manifestou, disse o seguinte, o foco da investigação é saber as conexões. Então, a Polícia Federal conseguiu autorização judicial para quebra de sigilo telefônico, os 4 celulares. Mas ele tinha 4 celulares? 4 celulares. A quebra do sigilo bancário. Ora, ele tinha um notebook com ele. Notebook, ele foi de avião e tal?
Foi de avião. Ele pagou o hotel os 10 dias antecipadamente. A polícia quer saber de onde ele tirou esse dinheiro. Sim. A polícia, então, pediu a quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico. A polícia quer saber se é possível chegar a uma segunda ou terceira pessoa pelas implicações e pelo financiamento. Esse é o fato. Tudo fora disso é viagem na maionese. E o que a polícia diz hoje é que, até agora, ele agiu sozinho. Ponto. Estamos investigando. E a polícia disse, pedimos, já recebemos quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, vamos investigar as ligações, vamos pegar os últimos passos dele, no último ano, os passos dele, onde ele andou, o que ele trabalhou, coisa e tal. Uma coisa já está bem compatível. Já está bem compatível. 4 celulares, notebook, o hotel pago antes, tudo isso pago antecipadamente. E estava desempregado, não estava? E teve os advogados. E os advogados, viu o que os advogados disseram? Os advogados é o seguinte. Existe... Então fala tudo da tua categoria. Existe a Lei 8.906, que é a lei que regula a atividade da advocacia no Brasil, regula a OAB e a atividade da advocacia, e existe um dispositivo também no provimento 02 de 2015 que veda o aviltamento de honorários. Ou seja, o advogado não pode sair trabalhando de graça. Sim, tá certo, não pode. De graça. Isso se chama aviltamento. A não ser que for da defensoria. Não, se ele for convocado pelo magistrado, como advogado ativo, enfim. Mas esses que não é o caso. Que não é o caso. Esses advogados da banca que se apresentaram lá em Minas Gerais, foram também, um deles foi advogado do Bruno. Já se viu que não é uma boa recomendação. Barbaridade, que horror. Começou mal, Então, assim, a OAB de Minas Gerais não vai investigar, vamos deixar bem claro, porque a OAB de Minas Gerais, o seu presidente é bastante polêmico e parece que tem ligações ideológicas. Perfeito. Então, a OAB federal vai ver o que está acontecendo, porque isso está acontecendo com muita frequência, advogados se oferecendo trabalhar de graça para dar entrevista na rádio e na televisão sobre casos polêmicos. Então, assim, a forma como aconteceu, ou seja, 2 horas depois, os advogados pousavam com um jatinho privado em Juiz de Fora para audiência de custódia. Isso, digamos assim, incomodou o Conselho Federal da OAB, quer saber o que está acontecendo. Com razão, né? Um deles só eu ouvi dizer que tinha sido contratado pela família, né? Mas a família dele... De família? A família não sabe notícia dele. Há meses. São sobrinhos, não sei o quê. Desapareceu há meses, coisa e tal. Por enquanto, o que se tem é isso aí. Mas que eu vou afirmar aqui, Gustavo Vitorino, anotem, não foi um ato isolado. E vai ficar como sendo. Podem até deixar como. Vão deixar assim como tá. Não foi um ato isolado. Muito bem. Agora, deixa eu falar de alguma coisa que vocês podem participar nesta terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, lá na Fiergs, que é o congresso, o fórum do Simplast, que vai tratar... O Simplast é o sindicato dos plásticos, enfim, que todos os anos promove esse evento e a entrada é gratuita, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. O tema do fórum esse ano é economia circular do plástico, reciclando conceitos, criando atitudes. É uma promoção do Simplast, é algo que você participa graciosamente, começa a partir das 8 da manhã na Fiergs, onde você tem que se inscrever e depois participa durante todo o dia, termina só no final do dia. São palestras muito importantes, eles trazem pessoas de outros países, de outros estados, algumas experiências, então vale muito a pena você participar se você tiver tempo, se for a área que você precisa. Eu lembro que nos outros anos, muita gente das cooperativas de reciclagem, muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, muitas empresas ligadas a este assunto participam. Então, por exemplo, nós vamos ter palestra do pessoal da própria Braskem,
que vai falar justamente vai ter uma palestra que vai falar sobre recuperação de resíduos. Então, acho legal, pelo menos estou passando para vocês, porque não custa nada. Se você se interessa pelo assunto, então tá lá, amanhã, nessa terça-feira, a partir das 8, na Fiergs. Aqui no WhatsApp, sou a favor de porte de livros a todos os cidadãos. A arma a única arma é a educação, diz o Coutinho aqui de Porto Alegre. Também o Cesário de Gravataí, a impossibilidade do corpo a corpo com relação ao Bolsonaro. Não muda nada, dona Carla. Diz ele, sobrou para mim o dona. Dona Carla. Chicão, o Catra dos Pampas. Mr. Catra. Em compensação, ele já teve mais de 13 senhoras, como tem o Mr. Catra. Doutora Luciane, a dona Gladys diz o seguinte: o armamento tem algum estudo que faça a separação das pessoas e dos criminosos, ou trata-se de uma pesquisa que simplesmente conta o número de pessoas mortas por arma de fogo? Uma pesquisa idônea tem que separar quem morreu por a arma de fogo e não era criminoso daqueles que são criminosos. A opinião dela. Magda, eu vou entrar Não, é que ela fala uma coisa muito importante. O tráfico distorce qualquer pesquisa. Qualquer estatística científica que tu tenta fazer com esses números. Uma situação simulada. Você vai para a praia e fura o pneu do carro de madrugada na freeway. E atrás vem um motoqueiro, 2 motoqueiros. Se tu tá armado, tu já pode mandar o cara parar e dar tiro ou te brindar dessa atitude de assalto. Agora, quando o cara sabe que tu não tem arma, tu é jantado pelo cara. Eu acho isso aí. Falando sobre isso, olha o que vem por trás é perigoso. Olha o que o Fernando Azevedo... Gustavo, olha ali. Não estraga o elogio que eu vou te dar aqui. Boa noite a todos da bancada. Solidarizo-me ao entendimento do Vitorino acerca do Estatuto do Desarmamento e digo que o desarmamento tupiniquim, simplista e desconectado da realidade que vivemos, acabou por criar um monopólio na comercialização e uso de armas entre os civis. O monopólio dos criminosos. Sem mais, grande abraço. Fernando Azevedo, advogado. Ele foi bem realista, criou um monopólio. O comércio de armas hoje no Brasil está entregue para os bandidos. É isso. Olha o que a Jussara de Gravataí disse. Oi, o dia que as armas forem liberadas, o bandido já vai chegar matando. Jussara de Gravataí não vai nem esperar, já vai te olhar e vai te matar. Mas já está chegando. Isso é tese, eles já chegam matando. Tem bandido que mata para se divertir. Para se divertir. O cara entrega o carro, entrega tudo, ele desce e atira para se divertir. Essa é tese, eu quero saber qual é que não é tese. Né? Mas a pesquisa, só para esclarecer, a pesquisa foi feita pelos Estados Unidos, né? Então ele quis comparar as guerras aos países onde tu tem mais mortalidade, independentemente se a arma foi legal ou ilegal, é o reflexo que isso tem. Ele está sendo considerado como uma questão de saúde pública mundial. Não, o que eu disse, nós já tratamos de estatísticas criminais aqui, até trouxe a semana passada, e eu disse essa distorção, essa distorção que o tráfico provoca, porque essas gangues, elas fazem o extermínio entre si, eles se matam, nós temos chacinas, isso tudo entra no mesmo índice de morte de uma morte natural, de um tiro. Eu levei um tiro por um assalto. Esses extermínios recíprocos deles aí entram nas mesmas estatísticas. Talvez nós precisássemos alguém que se desse ao trabalho de pegar filtrar, né? Os BOs e fazer, vamos separar. Então isso aqui é crime. Por isso você nem investiga, porque essas chacinas nem são investigadas. Isso é só estatística. Vai pra lá. Mas vamos lá. Viamão teve, né? 13 mortos esse ano. Aqui? É aqui do lado. Então, assim, se nós tivéssemos pra gente fazer, porque isso tem que ser uma coisa muito importante pra gente deliberar, nós estamos decidindo de vidas aqui, né? Agora, se eu me confesso aqui, com tudo que já se ouviu, eu não consigo ter convicção para dizer sou a favor ou sou contra de nada dessa matéria. Falando em mortes, do meio-dia de quinta-feira até o meio-dia de hoje, 28 mortos no trânsito no Rio Grande do Sul. Foi a manchete de abertura. Gente, isso é uma carnificina, né? Absurdo. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. E a gente fica insensível a isso, né? É uma carnificina. Isso parece que não incomoda. Mas foi a minha manchete. É uma carnificina. Eu acho que alguma coisa tem que mudar no comportamento nas estradas. Olha a EPTC, eu sei que muita gente não gosta da EPTC. Vitorino, 6 mil multas só nas rodovias federais no Rio
Grande do Sul, 6 mil. A multa eu já tenho restrições. Não, mas não importa, Vitor. Eu acho que confere. O resultado da carnificina do final de semana é que me assusta. Porque, olhem bem, a IPTC aqui em Porto Alegre está conseguindo reduzir, pelo segundo ano consecutivo, ela consegue reduzir o número de mortes. E acabou aquela sanha de multar da IPTC. Sabe aquele negócio de azulzinho escondido atrás da árvore? Adoro. E deitado na vala? Adoro! Acabou aquele negócio. A IPTC hoje bota o azulzinho à vista para o sujeito ver e tirar o pé do acelerador. Bota recados, as placas de sinalização. A IPTC, mais do que nunca, está investindo em educação. Orientando, educação. Parou de multar? Não parou de multar e nem pode parar de multar. Mas o investimento hoje é educação, é placas educativas, é exemplos educativos, é campanhas. Isso eu acho legal. Mas na estrada tá uma carnificina, gente. E complementando esse número, a gente teve só hoje 10 mortes. Só nessa segunda-feira. 20 dessas mortes foram em rodovias estaduais, 6 em rodovias federais e 2 em vias municipais. Então, agora é lamentável. Inaceitável, você 3 dias. Lamentável também esse acidente depois do jogo do Inter, que estavam subindo, né? Das 3 pessoas, um casal mais um amigo. Exatamente, o casal mais um amigo. E também parece que o motorista, que eles cruzaram a pista e bateu num caminhão, e parece que o motorista também faleceu do caminhão. Que pecado. Então, voltando cansados, né? Depois também já do jogo, e vieram aqui se divertir. Se divertir e acabaram morrendo. A gente cobra das pessoas, cobra dos motoristas, mas também vamos alertar para uma coisa: as péssimas estradas que a gente tem. É verdade. Quando você viaja para os Estados Unidos, para o Oriente, para a Europa, a primeira coisa que você nota, olha as estradas, a segurança das estradas, guarda-reio, dimensões da estrada, condição. Aqui eles conseguiram destruir em 60 dias a melhor rodovia do país, que era a Freeway. E não sou eu que digo, o Ministério dos Transportes. Todo ano no ranking, a Freeway BR-101 Porto Alegre. Sem previsão de melhorar. Melhor rodovia do país. Eu ia complementar aquela hora a tua informação era isso, porque eu falei da Freeway porque foi a matéria jornalística, mas eu fui pela 101 e voltei pela Estrada do Mar exatamente para avaliar as duas, né? E realmente a 101 acusa o golpe. Ruim, né? E era uma maravilha, né? Era a opção que a gente tinha. Acusa o golpe e a Estrada do Mar, sim. Não, peraí. Vamos separar. A Freeway é uma coisa, 101 outra. 101 tá ruim também. 101 também. Acho que eu quis dizer, é que como tu já fosse... E é engraçado, sabe? Até frequentador. Tu vai pela Freeway e aí tu tem 2 caminhos. Ou tu vai para a Estrada do Mar, ou pega a pela 101. Eu, para passar pelas duas, fui pela 101 e voltei por ela exatamente para fazer a análise. A Estrada do Mar, Sabe qual é o problema? Está boa, mas a 101... A BR-101, depois da construção. Essa sim está horrível, Gustavo. Não teve manutenção. Não tem. Depois da construção não tem manutenção. Como é que vai fazer? Como é que será que está? Aquele pedaço. Aqui até Osório está pior. O trecho em Santa Catarina é outra estrada. É outra estrada. Até Osório é saber o porquê. Se a estrada é federal, né? Se a estrada é federal. Se a estrada é federal, por que Santa Catarina, a 101 é ótima e aqui é essa? Por quê? Gestão não tem contrato. A gestão. Santa Catarina. Tem coisinha aí que tem que ser olhada. E o DENIT agora só está preocupado. Um bando de retardado lá em Brasília decidiu autorizar o DENIT a multar. O DENIT agora só quer saber de radar, multa e não Passei por um lugar... Conservação, estrada. Passei por um radarzinho na minha frente, assim, e ele, paf, dei aquele troço, eu digo, descobriram que eu sou uma estrela, né? Aí, não, era uma fotinho, eles fazem uma fotinho da placa, você faz uma fotinho da placa, e se o teu PVA não tá em dia, tu não termina o trajeto. Eles não consertam os trocentos buracos que estão te atirando. Gustavo, fica aquela câmerazinha assim, ó. Câmerazinha pra ver se você pagou. Vamos acalmar os ânimos. Essa é a vergonha da máquina pública brasileira. Isso aí. Vamos acalmar os ânimos com mais uma dica, alguma coisa gostosa, boa pra gente fazer no Programe-se com a Alice Klein. Eu fui chamada de fantástico pra ti. É verdade. Então, a exposição Estâncias do Rio Grande do Sul foi inaugurada nesta segunda-feira na Galeria de Arte Paulo Capelari, em Porto Alegre. A mostra reúne 40 pinturas em aquarela do artista plástico Joaquim da Fonseca. São obras de paisagens de cidades da região da fronteira do estado,
como Uruguaiana, São Borja, Bagé e Alegrete. A exposição pode ser visitada até o dia 29 de setembro, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, e sábado, das 10 à 1 da tarde, e tem entrada franca. Boa noite, bancada, e boa noite, pessoal de casa. Muito bem, a Dona Alice. A Dona Alice já está... Que leva o nome dela. É. Um grande amigo É um grande amigo nosso. Figura maravilhosa. Gente boa, Ele está nesse meio. Nasceu aí, nisso aí. Né, praticamente, sim. Vamos lá, seu Ruxo. Vamos, eu tenho trazido desde o início do inquérito contra o Temer aquela suposição de que aqueles 10 milhões o nosso presidente teria recebido dele 1.400.000. E agora chegou um áudio, chegou um áudio. O que diz esse áudio? O áudio. Reproduz para nós aí. Eu não quero lhe dizer o que diz o áudio, mas o áudio compromete muito. Os diálogos são com o Coronel Lima, que é o grande amigo do presidente Temer. Onde é que está o Coronel? Que é o Está em casa? Está em casa. Os áudios são todos com ele e ele se apresenta como interlocutor. Então, Polícia Federal encerrou, mandou para a PGR. Vamos ver se vai se virar inquérito ou não. Falando em encerrar, encerramos o nosso programa com um rabicho e tudo. Agora nós vamos para casa mesmo, tá? Mas voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.